Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem, muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física com o conteúdo do nono ano. Na aula passada a gente falou sobre carga elétrica, o conceito da eletricidade, de onde veio o termo eletricidade, e hoje a gente vai dar sequência falando sobre eletrização. Então, a gente vai ver o primeiro processo de eletrização aí conhecido, que é a eletrização por atrito, e aprender um pouco sobre a série triboelétrica e o que ela é, beleza? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Primeiro de tudo, o que seria eletrização? Antes da gente começar a falar sobre eletrização, vamos pegar o primeiro conceito do átomo. O átomo que a gente conhece, o átomo que a gente está acostumado a trabalhar, tá? Então, o átomo ele é composto por duas coisas principais. Seria o núcleo atômico, que é o centro do átomo, né? Onde está ali presente as cargas positivas, que são os prótons e os nêutrons. Então, todos os prótons que existem no átomo e todos os nêutrons compõem o núcleo, e os elétrons eles ficam em uma região chamada eletrosfera. Então, basicamente, o átomo é isso, eletrosfera e núcleo, beleza? Então, esse átomo ele é mais comumente achado na natureza dessa forma aqui. Como? Então, primeiro, ele é um átomo de hélio porque ele tem dois prótons no núcleo dele e ele tem dois elétrons na sua eletrosfera, né, girando em torno do núcleo que é positivo. Lembrando, pessoal, aqui a gente está falando girando, mas na verdade a gente sabe hoje que ele não está exatamente girando, tá? Mas isso não é um problema para a aula de hoje. Então, o elétron, por que ele fica preso no núcleo? Por conta da atração. Como o núcleo é positivo e o elétron é negativo, cargas com sinais diferentes se atraem, e por isso o elétron ele fica preso no átomo por conta dessa atração elétrica que tem entre os dois, beleza? Então, na natureza, esse átomo aqui ele vai estar neutro porque ele tem dois elétrons. Então, se a gente anotar aqui, ele tem dois prótons no núcleo, né? E dois elétrons. Esse E aqui, pessoal, é só para a gente lembrar que o valor da carga elétrica é aquele valor E lá que a gente comentou na aula passada. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, para não ficar levando esse valor o tempo todo, que é um valor que é bem quebrado, né, e difícil de a gente trabalhar por conta da notação científica, eu vou colocar aqui, ó, ele tem duas cargas positivas, que vêm dos prótons, né, e ele tem duas cargas negativas, que vêm dos dois elétrons que ele tem aqui. Então, se a gente somar a eletricidade desse corpo, vamos dizer assim, vamos somar a eletricidade dele. Bem, se ele tem dois positivos e dois negativos, quanto que fica o resultado disso se eu somar? O resultado é zero. Então, por isso que a gente diz que a carga resultante desse átomo aqui, que é um átomo mais comum de a gente achar na natureza, isso não só para o átomo de hélio, para qualquer outro átomo, é um átomo onde a carga resultante dele é zero, ou seja, ele é eletricamente neutro. O que significa isso? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Porque se eu tenho um número igual de prótons e de elétrons, como eles têm cargas iguais em valor, porém sinais contrários, a soma deles vão se anular. Se fosse um átomo com 4 prótons no núcleo, ele teria 4 elétrons na eletrosfera, 4 positivo com 4 negativo, zerou do mesmo jeito. Então, toda vez que o átomo estiver neutro, é porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, beleza? Aqui é uma coisa muito importante da gente falar, ó. Por mais que as coisas na natureza elas estejam neutras, que é o que a gente está falando aqui, ó, a carga resultante ela é zero, significa que a eletricidade dele é uma eletricidade nula. Eu posso falar então que o corpo não tem carga elétrica? Não, ele tem prótons e ele tem elétrons. Então todo o corpo na natureza ele tem carga elétrica sim. Se você olhar para sua mesa, ela tem carga elétrica, você tem carga elétrica, o carro tem carga elétrica. A diferença é que ele não demonstra eletricidade, porque se a gente somar todos os prótons e os elétrons que eles contêm, a carga resultante aqui, que a gente chama de Q resultante, é nulo, é zero. Beleza? Então vamos fazer um exercício mental aqui. Se eu tirar um elétron desse, professor, posso tirar elétron? Posso. Então, se eu conseguir tirar esse elétron, fui lá, tirei agora. Agora o meu átomo ele está defasado. Por que ele está defasado? Ele continua com os dois prótons no núcleo, porém ele só tem um elétron na sua eletrosfera. Então agora se a gente fizer a soma, ó, ele tem dois prótons, dois positivos, e tem um elétron, ou seja, um negativo. Quando eu fizer essa soma, eu vou ver que a carga resultante agora já não é mais zero. Ele tem uma carga de 1 positivo. Lembrando que esse 1 aqui não é 1 coulomb, tá? É um E, é um desse valor aqui, mas enfim. Então você pode observar que a carga aqui agora ela é positiva. Então toda vez que a gente vê um corpo que está carregado positivamente,
O que significa isso? Significa que ele perdeu elétrons. Quando ele perde elétrons, ele fica desbalanceado e sobra mais prótons. Não quer dizer que que ele vai ganhar mais prótons. O que significa é que ele perdeu elétrons. Então, se porventura aparecer uma questão aí, um corpo carregado positivamente, ele perdeu elétrons. Beleza? Tranquilo? Então, vou voltar ao normal aqui. Botei o meu elétron de volta, agora ele está novamente neutro. E se eu fizer agora o contrário? Ao invés de eu chegar lá e tirar um elétron, eu vou colocar um elétron nesse átomo. Professor, eu posso fazer isso? Posso também. A gente já vai ver como isso acontece, mas pode acontecer. Então agora eu desbalanceei o átomo novamente, porque o núcleo dele continua igual, com 2 prótons, né? Então eu tenho 2 positivos, só que agora tem 3 elétrons, então ele tem 3 negativos. Quando eu fizer a somatória aqui, somar de novo, a gente vai ver que 2 positivos com 3 negativos dá 1 negativo, né? Então a carga resultante dele agora é negativa. Então se um corpo ele tem carga negativa, é porque ele ganhou elétrons. Então olha que interessante. Todo corpo que está carregado positivamente perdeu elétrons. E todo corpo que está carregado negativamente ganhou elétrons. Aqui no caso ele pode ganhar ou perder só um elétron? Não, ele pode ganhar e perder vários. Aí depende do problema em questão. Tá? Aqui a gente está analisando só para entender o que está acontecendo. No caso, ganha elétrons, fica carregado negativamente. Perdeu elétrons, fica carregado positivamente, tá? E aí, dependendo da quantidade de carga que a gente tiver, a gente vai ter o valor da carga aqui, que é aquilo que a gente já viu na aula passada, aquela formulinha. A carga resultante é o número de portadores de carga em excesso, no caso de elétrons que está faltando ou sobrando aí, vezes o valor da carga elementar, porque a gente tem que lembrar sempre que um elétron não é igual a 1 coulomb de carga. Cada elétron tem isso daqui de valor, a carga é quantizada, a gente viu na aula passada. Então aí no caso, se eu tiver 50 elétrons a mais naquele corpo, qual que é a conta que eu devo fazer? Qual que é a carga que esse corpo vai ter? Você vai pegar os 50, que é o número de elétrons a mais, e multiplicar por esse valor aqui, tá? Que é um valor com potência de 10, beleza? Então isso é eletrização. Eletrização é esse processo que a gente faz de tirar ou colocar elétrons de um átomo, no caso, em um corpo. Quando a gente trabalha com essa mudança de elétrons, a gente tem uma eletrização. Beleza? Professor, por que os átomos têm essa arquitetura? Então, só vamos discutir um pouquinho aqui por conta da eletrização. O núcleo ele é composto de prótons e nêutrons e ele tem carga positiva. Aí você pode perguntar, professor, você já falou anteriormente que o elétron ele fica preso no átomo porque ele é negativo e o núcleo é positivo, e eles se atraem. Então o elétron ele até tenta ir embora, mas como o núcleo é positivo, ou ele vai atrair o elétron e aí ele fica girando em torno do núcleo. Isso, beleza, certinho. Mas por que o núcleo tem 2 prótons lá que são positivos e ele fica bonitinho aqui se a gente sabe que positivo com positivo se repele porque são cargas iguais? Por que um próton não vai e se afasta do outro quando ele está dentro do núcleo? Essa é uma pergunta muito boa e a resposta é porque existe o nêutron. Dentro do núcleo existe uma força que é chamada de força nuclear. Aí tem a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a gente não precisa entrar no detalhe aqui agora, tá? Mas os 2 prótons aqui, se fosse um átomo mais pesado teria mais prótons, mas enfim, eu estou usando esse átomo como exemplo. Os 2 prótons aqui eles estão unidos, grudados por conta dessa força nuclear que vem da ajuda dos nêutrons. Os nêutrons ele tem esse papel. Pensa no nêutron como se fosse uma cola. Esses 2 prótons estão se repelindo, porém o nêutron está ali grudando eles, falando, não, vocês não vão embora não, vocês vão ficar aqui porque a gente precisa montar esse núcleo aí. Se não tivesse próton, se não tivesse nêutron, desculpa, se a gente não tivesse o nêutron aqui, esse núcleo não ficaria estável, ele se quebraria de alguma forma, tá? É justamente por esse motivo que eu só trabalho com elétrons. Então, quando eu cheguei e dei o exemplo para vocês, eu falei, eu tiro elétrons, eu coloco elétrons. Professor, eu não poderia colocar um próton? Não, porque se eu colocasse um próton aqui dentro, eu ia ter que mexer com essa estabilidade do núcleo aqui. Né? Da mesma forma, eu não posso retirar prótons do núcleo, porque para retirar prótons do núcleo, eu precisaria de uma força muito grande, de uma força de nível
nuclear. Então, o que, que a gente conhece de reações nucleares aí? São reações como a bomba de fissão de Hiroshima e Nagasaki, que aconteceu lá, ou seja, bombas atômicas, fusão nuclear. Um exemplo de fusão nuclear é o Sol. Então, a gente precisa de energia muito grande. Então, eu consigo tirar um próton do núcleo? Não é impossível, mas o nível de energia que você precisa para isso é um nível de energia muito absurdo, tá? Já no caso do elétron, não. O elétron, como ele está girando em volta, ele está preso por conta dessa atração, mas se eu tiver uma energia necessária, eu consigo tirar isso daqui com uma maior facilidade, tá? Então é por isso que a gente trabalha com elétrons. Está até escrito aqui, ó, processo de retirar ou adicionar elétrons. Posso colocar próton em um corpo ou não? No caso da eletrização, não é viável. Beleza? Tranquilo? Então, a grosso modo, vamos analisar aqui antes da gente ir para a última parte da aula, que é a série triboelétrica. Então, se a gente analisar a força de atração entre elétron e o núcleo, aquilo que a gente falou, o elétron está preso no átomo porque ele gira em torno do núcleo, e ele gira por conta da força de atração elétrica que tem entre essas cargas, porque são sinais contrários, positivo e negativo se atraem. Então, o elétron ele até quer ir embora, mas ele não vai porque o núcleo positivo atrai ele, e ele fica girando. Tá? A força elétrica é uma força de campo, assim como a força do ímã, força magnética. Se você já brincou com o ímã, tenho certeza que já, você percebe que quanto mais próximos os ímãs estão, mais forte é a interação entre eles, ou seja, mais fortes eles se atraem ou se repelem, dependendo do polo do ímã. Quanto mais longe esses ímãs estão, mais fraco é essa atração ou essa repulsão, dependendo dos polos. Então, no caso da força elétrica, é muito parecido. Se esse elétron for um elétron que ele está próximo do núcleo, vamos dizer assim, tá, pessoal? Estou colocando a grosso modo aqui, tá? É uma exemplificação bem rasa aqui, mas é para um fácil entendimento de vocês. Eu acho que esse exemplo fica mais fácil, né? Então, se esse elétron está próximo do núcleo, a energia de ligação dele com o núcleo é uma energia muito grande, ou seja, é uma força de atração muito grande, porque eles estão próximos, do mesmo jeito como eu falei no ímã. A analogia do ímã é boa por conta disso. Né? Então a força é alta. Eu consigo tirar esse elétron daqui? Consigo. Né? É fácil? Não tanto. Agora, se esse elétron estivesse mais longe, né? Ele continua sendo atraído pelo núcleo, ou seja, ele continua preso no átomo por conta da atração do núcleo, porém, essa força de atração aqui ela é uma força menor, uma força com valor menor, justamente porque ele está longe. Lembra do ímã? Se esses ímãs estiverem longe, eles interagem mais fracamente. Então, por isso que a força atrativa aqui é uma força de baixa intensidade. Por que eu estou falando tudo isso? Esse elétron que está aqui, é mais fácil de retirar do átomo do que o elétron que está perto. Então, alguns materiais são mais fáceis de eu eletrizar, de eu tirar elétrons dele, do que outros materiais. Isso tudo depende da energia de ligação entre o elétron e o núcleo, tá? Então, a grosso modo, tá, pessoal? Aqui, de novo, existem alguns detalhes um pouco mais complexos que isso, mas se você entender isso daqui, você vai entender os outros detalhes perfeitamente. Os corpos condutores seriam esses corpos que a gente tem facilidade em retirar elétrons. A gente diz que nos corpos condutores, os elétrons eles são tão fracamente ligados, mas tão fracamente ligados, que eles são elétrons livres. Você pode ver qualquer lugar que você for procurar nos materiais condutores, vai estar a definição. Materiais condutores possuem elétrons livres, justamente porque essa força entre o elétron e o núcleo é muito baixa, pequena mesmo, a ponto que o elétron está preso no núcleo? Não, ele está livre, ele pode andar. Então, materiais condutores seria essa ideia aqui, e materiais isolantes seria o contrário, seriam materiais onde o elétron está muito fortemente ligado no núcleo e é difícil de eu mexer com os elétrons dele, né? Mexer na arquitetura desse átomo aí. De novo, não é exatamente isso, mas aqui é a grosso modo para vocês entenderem de uma forma melhor, beleza? Então, vamos para a aula de hoje. O primeiro tipo de eletrização que a gente tem. A gente vai estudar 3. Eletrização por atrito é o primeiro. Então, a gente tem eletrização por atrito, por contato, que é a próxima aula, e a aula subsequente vai ser eletrização por indução. Então, a gente estuda esses 3 tipos. E o que seria eletrização por atrito? Através do atrito entre dois corpos, energia fornecida para os elétrons migrarem de um corpo para outro. Então, simplesmente, eu vou tirar elétrons de um corpo e passar para o outro. Como? Esfregando um no outro. É o famoso esfrega-esfrega.
Então a gente pode ver aqui que o macaco está esfregando o gato e é exatamente isso que você faz quando você eletriza um corpo por atrito, tá? Então, só atritar um no outro, professor? Sim, só atritar um no outro. Mas quais são as condições aqui? As duas principais condições são os dois corpos que vão ser atritados. Primeiro, eles têm que estar neutros, né? Ou seja, eles não podem já estar carregados. E a outra condição é que eles têm que ser materiais diferentes. Essas são as principais condições, tá? Não adianta eu pegar dois corpos de material igual e atritar os dois porque não vai funcionar, tá bom? Então, simples assim. Você vai pegar lá, atritar um material no outro, pronto. Tanto que você quiser fazer o experimento em casa, você pode fazer isso com uma régua, até mesmo com uma caneta, né? A caneta você pode esfregar no cabelo, canudo também dá para fazer, canudo de plástico, até mesmo sacolinha de plástico. Você vai perceber isso. Corta um monte de papel picadinho, bem pequenininho, e na hora que você atritar ele, você faz. É exatamente o que o Tales de Mileto fazia com o âmbar. Lembra que a gente falou na aula passada que ele esfregava na lã? Mesma questão, você vai esfregar aí. Por quê? Numa dessa, nesse atrito que você tem, um corpo rouba elétrons do outro. Ele pega, lembra que a gente mostrou lá no slide passado, a gente tirando elétron do átomo? É isso que você faz na eletrização por atrito. E você vai fazer isso como? Através da força mecânica, através do atrito ali. Você fornece energia para os elétrons de um determinado material e os elétrons eles migram, eles saem de um corpo e vai para o outro. Então deixa eu fazer um exemplo rapidinho aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho aqui o âmbar e aqui eu tenho a lã. Então tem isso daqui. Então aqui, ó, esse corpo está neutro. Eu posso falar que ele não tem carga elétrica dentro dele? Não, ele tem. A diferença é que a somatória das cargas dá zero. Para cada positivo tem um negativo aqui, tá vendo? Todo mundo fazendo parzinho, tranquilo, beleza. Aqui eu tenho outro corpo. Ele está neutro? Tá também. Carga elétrica resultante dele é zero. Ah, professor, então ele não tem carga elétrica dentro dele. Não, ele tem sim. A diferença é que se eu somar tudo, a somatória aí dá zero, né? Porque tá tudo em parzinho aqui, bonitinho. Para cada positivo eu tenho um negativo. Né? Na hora que eu esfregar um no outro, a energia vai ser forte o suficiente para retirar esse elétron aqui. Ó. Então esse elétron que estava aqui, ele vai sair daqui. Então a partir do momento que ele sai daqui, ó, esse próton que estava aqui fazendo parzinho com ele, fica sozinho. Tá, professor, para onde esse elétron foi? Ele foi para o outro lado, tá? Ele veio para cá. O elétron ele não pode sumir, ele tem que ir para algum lugar. Continuei atritando. Esse elétron que estava aqui, ó, sumiu. Então esse daqui ficou sem par. Veio para cá o elétron, né? Esse outro elétron aqui, continuei atritando, para onde ele foi? Sumiu. Veio para esse outro material aqui. Então tá vendo? Ó, os elétrons eles migram de um corpo para o outro, eles não só saem, eles vão para algum lugar. Então no caso, os elétrons de um corpo foi para o outro. No final, ó, se a gente analisar bem, eu vou só apagar esses que tem parzinho aqui. Ó. Cada parzinho eu vou apagar, não significa que ele sumiu, tá? Significa que ele se anula. Então, beleza. O que aconteceu? Um corpo agora tem 3 elétrons a mais, porque ele ganhou elétrons. Então, ele ganhou elétrons. O outro corpo perdeu elétrons. Então, o corpo que perdeu elétrons ficou carregado positivamente. A gente pode ver isso. Beleza? No final da eletrização, ó, se a gente contar aqui, quantos que ele tem de positivo? 3 positivos. E esse daqui, quanto que ele tem de negativo? 3 negativos. Então você percebe ó, que as cargas têm mesmo valor, igualzinho, ó, 3. A diferença é o sinal. Um é positivo e outro é negativo. Essa é a eletrização por atrito. Você pode ver até aqui, ó, nesse desenho, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a quantidade de cargas ela vai se conservar. Isso é conservação das cargas, tá? A carga elétrica se conserva. O que significa isso? Não some. Eu não posso falar que ela saiu e sumiu, desapareceu. Se ela saiu de um corpo, obrigatoriamente ela tem que estar em outro. Tudo bem? Isso acontece com a gente. Todo mundo toma choque. Você já vê que quando o tempo está muito seco, a gente toma choque quando abre a porta do carro, ou quando a mesa vai tocar outra pessoa, de repente a gente toca outra pessoa e a gente toma choque. Por quê? Porque a gente acumulou carga elétrica durante o dia pelo atrito. Atrito é que a gente tem até mesmo com o ar, que a gente corre e tudo mais aí, o mesmo movimento que você tem do corpo com a camisa. A camisa também fica bastante eletrizada, não sei se vocês já perceberam isso. E quando o corpo está muito seco, a falta de umidade no ar
torna o ar bom isolante elétrico. Então o ar ele é um bom isolante elétrico. E nisso evita que as cargas elétricas saiam do nosso corpo. E a carga elétrica quer sair do nosso corpo, ela não quer ficar em excesso lá. Na hora que a gente rela em alguém, essa carga elétrica ela escoa, ela passa e aí a gente toma um choque, tá? Então quando você toma um choque em alguma coisa é por conta disso. Seu corpo está carregado por conta do movimento que você fez durante o dia e aí na hora que você rela em alguma coisa, essas cargas em excesso passam para essa coisa na qual você relou e dá o choque, tá? Então, bem interessante isso. Professor, quem que fica positivo e quem fica negativo? É por sorte? Não, existe uma regrinha, tá? Essa regrinha vem da série triboelétrica que a gente fala aqui. Da série triboelétrica é uma tabela que diz pra gente a possibilidade aí, a potencialidade, melhor dizendo, de um corpo ganhar ou perder elétrons, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, que tem uma flechinha apontando para cima é positivo, para baixo é negativo. Se eu atritar dois materiais que estão nessa tabela, quem que fica positivo, quem que fica negativo? O material que tiver mais acima fica positivo e o material que tiver mais abaixo fica negativo. Então, por exemplo, se eu atritar couro, então couro tá aqui. Atritar ele com madeira, né? Vão eletrizar os dois corpos? Sim. Quem fica positivo? O couro, porque aqui ele está mais para cima, e a madeira, porque aqui ela está mais para baixo. Quanto mais para baixo, mais negativo. Quanto mais para cima, mais positivo fica o corpo. Mas não, né? Fica positivo e o outro fica negativo, um porque está em cima, outro porque está embaixo. Tranquilo? O senhor precisa decorar essa tabela? Não, não precisa decorar. Se algum exercício vier perguntar, ele te dá a tabela para você procurar aí, tá? O que você precisa saber é que materiais diferentes eletrizam de uma forma diferente. E isso vem por conta daquela arquitetura que eu falei para vocês no slide passado. Alguns átomos, os elétrons deles são mais fortemente ligados do que de outros materiais. Então, átomos de materiais têm forças de ligação diferente uns dos outros. Beleza? Tranquilo aí? Então, o que você precisa então saber de verdade aqui? Que no final da eletrização, as cargas nos dois corpos terão o mesmo valor, porém sinais contrários àquilo que a gente falou. O valor aqui é 3, porém sinais contrários. Nenhuma eletrização por atrito você vai ter aqui que vai, assim, no final isso vai ficar carregado com 3 positivo e aqui com 2 negativo. Não existe isso, tá? Eletrização por atrito, as cargas sempre se conservam. Então vamos terminar a aula de hoje fazendo 2 exercícios aí. O primeiro ele fala bem simples, ele fala: de acordo com a física clássica, as principais partículas elementares constituintes do átomo são, então, prótons, elétrons e nêutrons. Está aqui, né? Você vê que ele perguntou as partículas elementares que constituem o átomo. Ele não perguntou as partículas que têm carga, tá? Então, ó, próton, nêutron e elétron, alternativa B. Elas que compõem o elétron. Por que de acordo com a física clássica? Hoje, na física quântica, a gente sabe que existem partículas menores ainda, né? Os quarks, por exemplo, que são quem compõe os prótons e os nêutrons. Eles são compostos de partículas menores, chamado quarks. Mas, enfim, isso aí a física quântica não vem agora a gente discutir sobre isso. E o exercício 2 aí, o final, ele usa série triboelétrica aí para a gente resolver o exercício. Vamos lá, a tabela a seguir mostra a série triboelétrica. Por meio dessa série, é possível determinar a carga elétrica adquirida por cada material quando atritado com o outro. O isopor, ao ser atritado com a lã, fica carregado negativamente. Então, só vamos analisar aqui e ver por que isso acontece. Ó, então, ele falou isopor e lã, né? Vamos procurar aqui. Ó. O isopor está aqui embaixo. O isopor está aqui embaixo, achei. A lã está aqui em cima. Então, se eu atritar a lã com o isopor, ó, a gente vê que quanto mais para cima, né, ele vai ficar positivo, e quando ele está para baixo, ele vai ficar negativo. Então, a lã fica carregado positivo e o isopor negativo. Foi isso que ele falou. O isopor, quando atritado com a lã, fica carregado negativamente. Né? Então, está certo aí. O vidro, ao ser atritado com a seda, ficará carregado. Então, vamos procurar. Vidro está aqui em cima, né? E a seda está mais embaixo do que ele. Então, o vidro vai ficar carregado positivamente e a seda negativamente. Mas ele quer saber do vidro. Então, o vidro vai ficar recarregado positivamente. E a gente já viu por que um objeto fica carregado positivamente. Porque ele ganha prótons? Não, o próton está lá no núcleo. Então não tem como colocar o próton no núcleo, né? Então aqui no caso é a alternativa B. Ele vai ficar carregado positivamente porque ele perdeu elétrons, beleza? Então a resposta aqui desse
É B. Só para terminar, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, ó. Na série triboelétrica é interessante a gente falar também que ele mostra a possibilidade ou a potencialidade da eletrização. Quanto mais afastados os materiais estiverem na série triboelétrica, mais fácil é de você eletrizar ele. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, pele de coelho, e esfregar ela no plástico, ele vai eletrizar de uma forma bem fácil. Agora, se eu pegar a seda e esfregar ela no algodão, é mais difícil de eletrizar, porque aqui a seda e o algodão eles estão próximos na série triboelétrica. Já a pele de coelho e o plástico estão bem afastados. Então, quanto mais afastados, mais fácil é a eletrização também. A série triboelétrica é bacana por conta disso. Tudo bem? Então, pessoas, a aula de hoje é isso daí, rapidão, tranquilo. Na próxima aula a gente fala sobre eletrização por contato. E é isso aí. Tamo junto e falou!